O que acontece quando um dos jogos mais esperados de uma geração tropeça no próprio lançamento? Star Wars Jedi Survivor prometia ser tudo o que os fãs sonharam. Mais poderes, mais sabres de luz, mais galáxia para explorar. Uma sequência ambiciosa, pronta para elevar Fallen Order a um novo patamar. Mas a realidade no lançamento foi bem diferente. Bugs, travamentos, quedas bruscas de desempenho e aquela sensação amarga de que algo ficou pelo caminho. 2 anos se passaram, patches, atualizações, correções, e agora surge uma nova pergunta. Será que a força finalmente se equilibrou? Será que Jedi Survivor finalmente virou o jogo que sempre deveria ter sido? Antes de mergulhar na parte técnica, vamos lembrar o que é Jedi Survivor. Desenvolvido pela Respawn Entertainment, o mesmo estúdio de Titanfall e Apex Legends, o jogo é a sequência direta de Fallen Order. A história se passa 5 anos depois, com um Cal Kestis mais maduro, mais habilidoso, mas ainda sendo caçado pelo Império como um dos últimos Jedi vivos. E aqui temos o primeiro ponto importante. Quando o jogo foi lançado, os reviews na época destacaram que, apesar dos problemas técnicos, a história e a evolução do personagem eram os pontos altos. O jogo expande significativamente o que Fallen Order construiu. Os mapas são mais abertos, quase em estilo semi-mundo aberto em alguns planetas. A exploração é mais recompensadora, com mais segredos, coletáveis e áreas opcionais que realmente valem a pena visitar. Como disse um usuário no fórum da EA, é como se Fallen Order fosse o protótipo e Survivor fosse a visão completa do que eles queriam fazer desde o início. Agora vamos ao que realmente importa para muita gente, o combate. E aqui, Jedi Survivor dá um salto quântico em relação ao primeiro jogo. O sistema de posturas de sabre de luz é a grande estrela. São 5 estilos diferentes que você pode alternar durante o combate. O sabre único, o sabre duplo, as 2 empunhaduras, o blaster com sabre e o sabre de guarda cruzada. Cada postura tem seus próprios combos, vantagens e desvantagens. E diferente de muitos jogos onde você acaba usando só um estilo, aqui você realmente precisa alternar entre eles, dependendo da situação. As habilidades da força também foram expandidas, permitindo mais criatividade nos combates. Você pode puxar inimigos, arremessá-los contra outros, desacelerar o tempo e até mesmo possuir criaturas em certas situações. Agora vamos ao ponto da controvérsia, a performance. E aqui a história é complicada. No lançamento, Jedi Survivor era praticamente injogável em muitos momentos, mesmo nos melhores PCs. A péssima otimização do jogo levou à revolta grande parte dos gamers na época. Mas a Respawn não abandonou o barco. Ao longo de 2023 e 2024, vários patches foram lançados. O mais significativo foi o Patch 7, em setembro de 2023, que reformulou completamente o modo performance. Esse patch trouxe melhorias substanciais na taxa de quadros em praticamente todas as áreas. E posteriormente, com o Patch 9, o controverso Denuvo Anti-Tamper foi removido, melhorando ainda mais a performance. No Xbox Series X, o jogo agora consegue manter 60 FPS mais estáveis no modo performance, embora para isso tenha desativado o Ray Tracing e reduzido um pouco a resolução. Ainda existem quedas ocasionais em áreas mais abertas ou com muitos efeitos, mas a experiência é muito melhor que no lançamento. Já no Xbox Series S, existe apenas o modo performance. A situação melhorou, mas continua aquém do ideal para muita gente. O jogo roda majoritariamente a 30 FPS, apresentando quedas mais frequentes e resolução significativamente mais baixa. Eu já joguei ele no Series S sem problemas, mas se você é exigente, tenha isso em mente antes de comprar o jogo. Então chegamos à pergunta que vale 1 milhão de créditos galácticos. Star Wars Jedi Survivor vale a pena hoje? A resposta curta é sim, mas com algumas ressalvas. O jogo está em um estado muito melhor agora. No Series X, o modo Performance a 60 FPS
é estável o suficiente para uma experiência satisfatória, e o jogo em si é excelente. A história, o combate expandido e a exploração mais rica fazem valer a pena, especialmente se você encontrar em promoção. Para donos do Xbox Series S, a recomendação vem com mais asteriscos. Se você não se importa em jogar a 30 FPS e tolera algumas quedas ocasionais, o jogo ainda entrega a mesma experiência em termos de conteúdo. Mas se performance é prioridade para você, talvez seja melhor esperar por mais otimizações ou uma promoção muito boa. Uma dica: o jogo está frequentemente em promoção, às vezes com descontos de até 60%. Considerando o estado atual, pegar o jogo em uma dessas ofertas é definitivamente o melhor custo-benefício. Jedi Survivor é um caso fascinante de um jogo excelente prejudicado por problemas técnicos no lançamento. A Respawn merece crédito por não abandonar o jogo e continuar melhorando a experiência, mas também merece críticas por lançar um produto claramente não finalizado. O que fica claro, após todos esses patches, é que por baixo dos problemas técnicos, sempre existiu um jogo Star Wars fantástico. O combate com sabre de luz nunca foi tão satisfatório, a exploração é recompensadora e a história expande o universo de formas interessantes. Se você é fã de Star Wars, de jogos de ação-aventura ou simplesmente gosta de um bom combate com sabre de luz, Jedi Survivor merece uma chance, especialmente agora que a maior parte dos problemas foi resolvida. E aí? Já jogou Jedi Survivor? Chegou a testar no lançamento ou só agora está considerando encarar essa jornada? Comenta aqui embaixo sua experiência e se o jogo hoje faz jus ao que prometeu. Aqui no Radar Xbox, a missão é clara: analisar, revisitar e mostrar se um jogo realmente vale seu tempo e seu dinheiro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!